Eu quero alertar vocês sobre algumas questões que são muito valiosas. Quando nós estamos com o cabelo em projeção, quando elevamos, nós temos que ter um cuidado muito grande com a relação dos fios de cima, fio de baixo, o que eu estou realmente fazendo naquele corte. O meu papel é de educador, é de ajudar vocês a encontrar as próprias respostas. É ajudar vocês a serem um pouco melhor todos os dias do que vocês já são. Não é para ser igual ao Paulo, é para ser muito melhor que o Paulo, certo? Esse é o meu papel. Vocês podem me ter como uma inspiração, como alguém que corta assim, assado, mas eu quero que vocês primeiro sejam melhores que vocês mesmas. Todos os dias, um pouco. Cada dia um pouco melhor. No final de um ano juntos, a gente vai estar muito lá na frente, muito bem. E depois continuando os estudos e aperfeiçoando, mas tendo a oportunidade de enxergar a luz no fim do túnel. Nós temos que ter uma direção. Senão o que acontece? A gente fica estagnado, não acha as respostas, se frustra, fica estagnado com o preço do corte do mesmo jeito, só faz aquele corte biriri, pororó, piriri, tem medo do cabelo curto, tenta cortar um cabelo com progressiva, parece que foi cortado com ódio. Como é que foi feito esse corte? Com ódio. Que técnica foi usada? Raiva. Está todo marcado, se desespera, desiste e continua fazendo os outros serviços, que são valiosíssimos, incríveis e precisam ser feitos no salão. Mas o corte de cabelo, ele pode ser experienciado de uma maneira positiva por muitos de vocês. Basta a gente conseguir gerar uma conexão de informação, que vocês consigam construir a informação, praticá-la e depois se desenvolvam criando a própria arte. Esse é o grande segredo, que a gente entregue a informação para vocês e que a partir dali vocês tenham a inspiração em mim, ok, em outros grandes cabeleireiros e profissionais que eu conheço, ok, mas que vocês comecem a perceber a artista, o olhar artístico e o refino, a tomada de decisão de cada um de vocês, tá? Tudo que a gente coloca em projeção, por isso que eu falo da técnica do ó. Quando você puxa assim, ó. Para quem está assistindo, é muito fácil. Eu posso chegar assim, ó. Observem a relação desses fios, ó. Fio de cima e fio de baixo. Daí do outro lado, tá? Vocês conseguem perceber que em projeção de 90 graus, o fio de cima aqui está um pouco maior do que o fio de baixo? Pois bem, a gente precisa entender o que é isso. Dentro disso, lembra que eu falo muito das notas musicais? Por exemplo, ninguém inventa nota. As notas estão aí. Mas dentro das notas existem variáveis. Tem dó, dó maior, dó menor. Enfim, não sou músico, mas uso o exemplo para conectar com vocês. É um dó, mas ele tem variáveis, certo? É graduação e ela pode ter variáveis. Pode ser baixa, média, alta. Enfim, tendo essa relação, eu tenho lá no meu repouso natural, certo? Um comportamento aqui no seu repouso. Um comportamento clássico de expansão. Aí se eu estou explicando na técnica do ó, alguém não consegue entender o que é esse ó, e lá em cima faz um pequeno movimento, olha só, tá? E posiciona os dedos diferente. Ao invés disso, ele posiciona por quê? Não sei por quê. Porque talvez eu me mexi, eu estou conversando com uma cliente, estou naquela vibe, vem cortando, puxa, pega tudo junto e ponta, aquela, né, desponta. Beleza, vamos lá. Ah, Paulo, mas tu é muito chato, é só um pedacinho aqui. Não vai mudar muito. Vai mudar, vamos ver. Quando ele vem no seu repouso, veja, opa, uma parte do corte teve outro comportamento. E se era para ser igual deste lado? Olha lá. E se de repente eu fiz um movimento de um lado diferente do outro? Eu mantive a graduação, ok? E o outro lado, de repente, eu não sei, o cabelo vira mais para fora, eu não sei, aí vai lá, escova, força, calor, babyliss, uau, ring light e fotos. Quando esse cabelo seca, naturalmente ele esfria, ele começa a receber comandos. Olha, alguém me mandou criar um comportamento do curto ao longo.
que não é para eu ficar virado para dentro, eu vou virar para fora, porque alguém mandou criar um comando. E o cabelo começa a criar comandos, e principalmente no cabelo mais curto, isso é muito perigoso, tá? Por isso que a gente sempre fala. Cabelos curtos, eles gritam o erro. Cabelos longos, sussurram alguns erros. Bastante cuidado com isso, tá? Se vocês acompanharem aqui, na parte de trás, veja aqui, ao invés de uma técnica de corte, que tem este comportamento clássico, ok? Em projeção é nítido que nós vamos aumentando, veja, os fios até chegar embaixo e aqui eles começam a gerar um tipo de comportamento, tá? Típico de uma das técnicas. Vamos supor que lá no long bob, isso acontece muito, tá? No long bob, muito em cima do Chanel. Em cabelo curto, todos os cabelos curtos, essa inconstância da posição das mãos em relação ao que se está fazendo, o balançar ao redor demais, sem consciência, tá? E eu não digo que tem gente que se balança e corta mal. Tem gente que corta assim, se chacoalhando ao redor da cliente e tá tudo certo, faz um trabalho incrível. E sabe o que eu vou falar? 2 palavras. Parabéns! Que bom! Isso é um talento natural que tu consegue exercer com tranquilidade, criando formas com uma facilidade que é invejável. Agora imagina eu, Paulo, e eu sei fazer assim também, tá? Agora imagina se eu for explicar cortes de cabelo para vocês da forma assim. Assim, pessoal, puxa aqui para trás, tá? Mas para trás aonde? Para trás em uma figura, para trás rente à pele, para trás com elevação. O que eu tenho? O que é para trás? Para frente, mas para frente aonde? Em relação ao quê? Em relação a que parte? Para o meio, para o nariz, para o olho, para fora do olho, abaixo de 0 grau do topo? Para onde eu estou levando? Entenderam? Então a gente precisa cuidar muito isso na forma de se expressar quando o nosso intuito é ensinar, é compartilhar, é fazer alguém ser melhor, é fazer alguém ali do outro lado compreender. E esse é o nosso papel. Então, se em algum momento, por exemplo, alguém vai lá, está conversando, muda essa relação. Deixei a minha mão estava aqui, tá? Aí eu vou lá, não sei por que eu fiquei conversando, fui me girando e aconteceu isso aqui. Não, Paulo, mas tu de novo com isso. Lá no repouso, intacto. Ok. Aqui, opa, olha só. Avançou a linha de antes e eu começo a ter uma expansão. Neste ponto aqui, que eu vou circular desta forma, temos uma linha de peso, às vezes em cabelos cacheados, com uma boa expansão. Às vezes eu tenho este volume de um lado, que pode ser o que eu quero, e esta posição do outro, porque eu criei algo do curto ao longo de um lado e algo que empilha do outro. Isso tudo nós temos que tomar cuidado. Mas para fazer isso bem feito, não é só assim... eu vou te explicar a técnica. A gente precisa construir junto às pessoas uma consciência corporal, onde a gente consegue se perceber como profissional, certo? Se perceber como profissional, uma consciência e uma habilidade para lidar com materiais, porque os materiais fazem diferença. Aí tu fala, segura de qualquer jeito, pô, vai lá, que história é essa? Bom, eu pergunto a ti se vocês aplicam o rímel, quem é maquiadora, no olho das clientes, segurando o pincel desse jeito assim. Vem cá que eu vou passar o rímel pra ti. Não, vocês têm uma maneira de segurar e um peso na mão, diferente de quando aplicam outros produtos em outras partes do rosto. Quando vocês estão fazendo mecha, vocês seguram o pincel de um jeito para aplicar próximo à raiz e de um outro jeito e uma pegada diferente quando vão aplicar em porções maiores. Nos cortes de cabelo, nós precisamos trabalhar com as posições corretas e formas de conduzir o pente e não apenas se agarrar no pente como se fosse uma corda que fosse salvar a tua vida e aí começar a escavar, se entortando completamente e
as ferramentas, como a tesoura, eu tenho que ter variáveis para alcançar. Uma das coisas que as profissionais vêm nos cursos e pedem, eu quero aperfeiçoar o meu cabelo curto, Paulo. Não o delas, mas o corte curto, o meu Chanel, eu acho que o meu cabelo está sem acabamento, eu enxergo que eu faço uma boa forma, mas eu não sei, falta alguma coisa nos... Se eu chegar lá e falar para vocês, aqui pessoal, vocês têm que fazer isso aqui, ó, isso aqui funciona, ó de novo. A técnica do ó, ela tá clara para mim. Se eu for fazer, eu posso fazer ela em silêncio. Quando eu quero transmitir, eu preciso construir em movimentos, primeiro, que parece uma construção, que às vezes as peças parecem diferentes, assim, que não vão se conectando. Mas no aprendizado, tudo é dessa forma. A gente tem que avançar, avançar, avançar. Primeiro, entender como posicionar a tesoura correta na mão, por que cada parte da tesoura existe, como se utiliza ela da melhor forma, como ela vai mexer nos teus dedos e não o teu corpo se balançando. Como não preciso trabalhar com o polegar lá para dentro, que me limita posições e me gera lesões, tá? Tudo isso nós precisamos aperfeiçoar. E esse aperfeiçoamento vai gerar resultados nos cortes automaticamente, porque aquilo que está aqui começa a acontecer.